Bem, pessoal, uma coisa bem interessante, que vira e mexe aqui nos comentários, você fala assim, eu queria uma coisa natural, eu quero uma coisa que venha da natureza. E eu achei um artigo muito interessante que eu estou trazendo para vocês, que eles fizeram análise do que a gente tem de tratamento hoje disponível, que você usa, dos remédios do dia a dia da gente, né, vendidos pela farmacêutica. Quantos por cento deles são de fonte natural? Mais de 40%. Olha que curioso, né? Quase metade de todos os remédios que a gente usa é extraído de fonte da natureza, né? Dessas fontes da natureza, né, 25%, né, são das plantas. Então, os remédios que você encontra na farmácia, 25% são ali, o extrato base que é utilizado são extraídos das plantas, né? Você tem de micro-organismos 13%, não deixa de ser da natureza, né? E você também tem de animais quase 5%. Ou seja, grande parte do nosso tratamento são de coisas que estão da natureza e são extraídas da natureza, né? O que acontece, né? E aí é um problema que às vezes você confunde. Quando você pega uma folha, quando você pega uma planta, extrai, você usa um chá, muitos deles têm princípios ativos que servem pra gente, né? Só que na hora que você vai fazer um estudo científico, fazer uma pesquisa, né, fazer um produto para ser vendido, você tem que tornar tudo quantificado. Você tem que fazer de uma forma que aquilo que foi extraído, que muitas vezes é encontrado na planta, é encontrado no micro-organismo, você tem que saber quantos miligramas tem ali, qual a quantidade. Você tem que fazer de uma forma que, na hora que você vai fazer o estudo científico, você consiga ver a partir de quantos miligramas, o peso da pessoa. Então, assim, eu sei que é estranho isso, mas assim, a ciência ela precisa de um método. Tem que ter algo organizado. E além disso, depois que você prova, você tem que permitir que outras pessoas, replicando aquilo que você fez, consigam ter resultados semelhantes. Por isso que a gente tem, sei lá, o remédio de marca, né? Foi a indústria que produziu aquilo, disse como é feito, explicou o método, né? Depois é liberado, pode ser genérico, pode ser similar. Por quê? Depois de um determinado tempo que aquela indústria explorou aquilo para lucrar, teoricamente para tirar o investimento que ela fez e estimular outros tipos de medicação, né? Ela é liberada para outras farmacêuticas que vão entender qual o extrato daquilo e poder replicar. Então, ou seja, grande parte dos remédios que a gente toma são de coisas extraídas da natureza. Então, remédio, é quase chovendo molhado, eu gosto de coisa natural. A grande parte dos remédios estão vindo da natureza. Mas por que, Júlia, é comprimido? Por que é pílula? Por que é embalagem, né? Porque a forma que a gente tem de saber exatamente o quanto daquela substância você está, como aquilo é estudado, aquilo é replicado. Quando você pega um pedaço de chá, um pedaço de coisa, é difícil ser replicado aquilo. Qual o tamanho da folha, qual o peso, você entende que não consegue? É a mesma coisa com cannabis, aconteceu muito o paciente, Júlio, eu faço consumo, eu planto, eu faço qualquer coisa e melhora a minha dor. Mas quando você está consumindo daquilo, então pra gente médico, né? Estou falando cannabis não de uso recreativo, de uso medicinal. Tem pacientes que faziam consumo, melhoravam e vêm para o médico querendo que o médico passe. Só que o médico vai passar do que você encontra em farmácia, de quanto você consegue mensurar. Das outras formas, qual tipo de planta tem um monte de subtipo, né? Quantos miligramas, quanto aquilo é absorvido. Não dá para replicar essa forma, entre aspas, você fala que acha mais óbvio que ser da natureza do que você consegue na farmacêutica. Porque da farmacêutica, na maioria das vezes, vai estar estudado, vai ter artigo mostrando, vão ter validações, tanto interna daquele estudo que é publicado, então outras pares, outros cientistas analisaram, viram se a metodologia está ok, outros começaram a replicar aquele estudo para ver que o que ele falou é verdade. Por isso que vira e mexe, e vocês criticam muito às vezes os remédios por isso. Júlio, eu tomei remédio não sei quantos anos, depois disseram que aquele remédio faz mal. Depois disseram que aquele remédio aconteceu com ranitidina. Vários remédios, vira e mexe, você vê acontecer isso. Eles saem, aí é reformulado alguma coisa, depois volta por causa disso. Você consegue replicar, você consegue estudar, você tem um acompanhamento a longo prazo, você tem uma Anvisa que aprova, FDA aprova, União Europeia aprova, é o mesmo remédio que é utilizado no mundo inteiro, os cientistas vão estudando, descobrem um efeito raro, denuncia, é analisado, então isso que dá segurança, tá bom? Não estou dizendo que o que vem da natureza é ruim, pelo contrário, né? Se a grande parte dos remédios que a gente usa vem da natureza, não tem como falar mal disso, tá bom? Espero que tenha ajudado.